Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso novo episódio. Hoje a gente está com duas maravilhosas aqui com a gente e eu queria começar o nosso episódio que vocês falassem um pouquinho da trajetória profissional de vocês até aqui. Vamos lá, Fabi? Bora. Eu sou a Fabiane. A minha primeira formação, sou enfermeira. Me formei em 2008. Trabalhei 6 anos como enfermeira. Depois de 6 anos, eu me casei, fui morar em Brasília. E aí, eu tive uma crise de identidade. A crise Sabemos dos bem, 30. sabemos bem. A crise dos 30. E eu comecei a querer outras coisas, fazer mudanças, enfim. Fazer uma mudança de profissão, de carreira. Eu fui trabalhar como secretária em uma empresa de aluguel de ônibus para empresas aéreas. Trabalhei um tempo, aí migrei e fui trabalhar numa startup. Nossa, adorava trabalhar em startup, é maravilhoso. E eu trabalhava como CFO, então eu comecei a ver alguma coisa com relação à saúde financeira da empresa. E na época, a gente desenvolvia um software e um hardware para animais de estimação, para rastreio. E eu comecei a ver que a gente precisava rampar, porque nós tínhamos um anjo na época e a gente estava consumindo muito o dinheiro e não entregava. Meu marido trabalhava com TI e eu chegava em casa todos os dias para reclamar de alguma coisa que acontecia lá com os engenheiros, os arquitetos. E ele falava para mim, olha, mas vocês têm que testar, vocês têm que fazer não sei o quê. E eu chegava no outro dia cheia de ideias pros engenheiros. Vocês têm que fazer não sei o quê. E eu não sabia nada, né? Só repetia, papagaio. E eu comecei a me interessar pela área de testes. Eu olhava e falava, cara, uma coisa que eu acho que é bacana para mim, eu gosto disso. E foi quando eu resolvi começar a faculdade. Me candidatei para uma vaga de estágio em testes, numa fábrica de testes. E de lá para cá, tô aí. Em 2021, eu comecei com uma consultoria, trabalhando na Fiserv. Aí, em 2022, eu fui promovida a líder. Em 2024, eu fui promovida a gerente de qualidade e hoje eu estou como gerente de testes. Hoje, tentando trazer um pouco mais do que eu acredito, que é a confiabilidade do nosso trabalho. E agora eu tenho a chance de fazer isso mais amplo, né? Em ampla escala. E é o que hoje eu acredito e o que eu tento trazer para o meu time. Muito legal. Dê, e você? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu iniciei minha carreira como secretária também. Eu era secretária em um hospital. Migrei para a área de Service Desk, onde eu era dispatcher. Ficava tirando pedidos de suporte de computador. Depois, eu fui para a EDS, Electronic Data Systems, que era uma multinacional americana que foi comprada depois pela HP. Entrei na área de back-office financeiro, eu atendia o cliente, o Banco Real, na época. E lá, como tinham poucas pessoas na época, né, há 18 anos atrás, que falavam inglês, a minha gerente, né, precisava de alguém que fosse participar de um projeto internacional para trazer uma ferramenta de metodologia voltada à produtividade. E precisava ir para fora, para os Estados Unidos, né? Ser treinado nessa ferramenta e trazer essa metodologia para o Brasil. E lá fui eu, aceitei o desafio. Na época eu tinha 22 anos, fui para lá, fiz todo o treinamento, né? Quando eu voltei para o Brasil, isso foi um divisor de águas, acho que na minha carreira, porque eu passei a ser do time de projetos. Porque a gente já estava trabalhando na implementação dessa metodologia, trabalhando com os times para fazer essa implementação. E gostei muito da área de projetos, dessa questão de gestão, dessa questão de puxar os times, né, para fazer uma entrega, controlar as atividades, olhar o que cada um está fazendo, engajar todo mundo, né, e fazer com que o cliente veja o valor, né, nesse trabalho. E comecei a trilhar minha carreira em gerenciamento de projetos. Fiz uma formação de MBA em projetos.
curso de PO, curso de SM. Depois disso, fui para a GetNet, onde era adquirência, né? O início da adquirência. Depois da GetNet, fui para a Fiserv, que era First Data, isso há 12 anos atrás. Entrei na Fiserv, era startup ainda, a gente não tinha entrado como adquirente no mercado, então ainda estava na etapa de desenvolvimento de todos os sistemas, testes, então fiz um pouco de cada coisa na Fiserv. E, né, como gerente de projetos, passei a ser Scrum Master, então peguei toda a questão da transformação ágil, né, que nós éramos 100% modelo Waterfall, e tombamos para Agile. Então, participei, inclusive, da primeira squad que a Fiserv teve. Depois disso, fui trilhando na squad de captura, que é muito voltada para o meio de captura em si que o cliente usa, né? Então, terminal POS, terminal TEF, que fica nas frentes de caixa. E hoje estou como gestora, né, do time de Scrum Masters. Então, é um time muito sênior. E o meu recado, assim, é sempre melhoria contínua, né? Como que a gente pode sempre agregar valor para o nosso cliente e sempre fazer melhor do que nós fizemos ontem. Legal. E existe alguma missão em comum que vocês possuem na área de projeto e que é hoje? Cara, eu acho que, igual eu falei sobre a confiabilidade, eu acredito muito na confiança, porque a gente trabalha com meio de pagamento. Então, é essencial que os nossos clientes tenham confiança em passar o cartão numa maquininha, em fazer uma compra e-commerce e ter a confiança de que tudo vai dar certo, de que o fluxo de pagamento vai funcionar e principalmente para os nossos clientes, porque quando a gente fala dos clientes que a gente atende, a gente tem as nossas maquininhas lá na ponta, com o mercado, a farmácia, mas dentro da Fiserv, quando a gente olha para os nossos clientes, a gente está falando de instituições financeiras. Então, o risco financeiro é muito grande, é muito alto. E a gente não fala assim por causa de um erro, a gente está falando de uma imagem. A imagem dos nossos clientes é inegociável, entendeu? Ter confiança, ter qualidade na entrega. E eu acho que a missão de projetos e de QA, a gente anda muito, junto, é dupla. É uma parceria, né? É isso. O projeto está ali para fazer a entrega e o QA tá ali, eles estão ali para poder ditar o ritmo, sabe, da entrega e a gente entregar e garantir que essa entrega seja feita com segurança e com qualidade. Isso aí, eu acho que somos áreas complementares, né? Projetos traz toda a parte de estruturação, guide, o que precisa ser executado, e o time de qualidade vem junto, garantindo que aquela entrega vai ser feita da melhor forma, né? Garantindo que a experiência do cliente vai ser a melhor forma possível e não vai ter surpresas, ou minimizar as surpresas. E vocês atuam em uma cadeia extensa de adquirência, subadquirência, é bastante ponto de importante ali que não pode ter falha, né? Sim. Sim. Legal, sim. muito bom. Dê, você já implementou diversos projetos aí em questão de adquirência, né? E a gente vê, na realidade, a gente não é meio de pagamento, mas né, o payments, né? Que mudou muito, né? Antigamente a gente falava de cartão de crédito, né? Hoje a gente não fala mais de cartão de crédito, né? Realmente é um meio de pagamento. Extremamente regulado, com necessidades de credibilidade, ambientes e arquiteturas realmente complexas. Como garantir tudo isso no final do dia? Sim, verdade. O meio de pagamento ele é composto, né, por vários nichos que participam de um projeto. Desde times de compliance, regulatórios, né? Então, a gente recebe muita demanda com o que precisa ser feito e quando precisa ser entregue, né? E cada vez mais a gente encontra cenários de integração sistêmica muito complexos, né? Até mesmo dentro da Fiserv, nós temos diversos times. Então, hoje, para entregar um projeto, às vezes a gente passa por 10, 15 sistemas, aplicações que precisam estar conectadas, integradas, né? E tudo funcionando muito bem. Então, eu acho que uma das formas, né, que a gente busca para implementar um projeto, entregar uma demanda para o nosso cliente, é garantindo que o tracking, né, entre os times seja muito bem feito,
né? Então, aquele acompanhamento de perto, transparência, a gente poder trabalhar, né, com planos, alternativas e conseguir entregar o melhor para o nosso cliente. E já desde o início, a gente conseguia alinhar as expectativas, né? Primeiro, assim, o escopo, as expectativas. Então, chamar todos os stakeholders, deixar todo mundo alinhado, até onde a gente consegue ir, né? De acordo com o cenário que a gente tem. E mantendo a comunicação ativa. Sempre ativa, levantando a bandeirinha. Saiu um pouco fora da curva, vamos chamar todo mundo, replanejar. Então, eu acho que esse é o mindset. Legal, muita ponta para conectar, né? Isso. Importante. Fabi, do lado de QA, o que mais pesa para garantir a qualidade de um projeto, que ela não seja comprometida, de uma entrega? O que você... Caramba, eu acho que é justamente o gancho que a Dê deixou aqui na mesa. Boa. A gente fala muito de... o ágil. Uma das coisas que o ágil prega é justamente a gente entrar no começo do projeto. Legal. Eu acho que o que pesa é quando o que há inserido no contexto no final. Eu entendo que já é tarde demais quando ele é inserido no final. Aí é onde a gente vê a pirâmide justamente invertida e o custo muito mais alto do que o planejado. Eu acredito fielmente que se o QA ele participa ali junto... Desde o funcional, né? Desde o funcional. Exatamente. Sabe, ajudando produtos ali a pensar no comportamento do sistema, olhando para negócio, né? Não, mas assim, olhando os critérios de aceite, como que a gente gostaria que aquela entrega se comportasse? Ali o QA ele consegue levantar risco, ele consegue levantar as bandeiras, igual a Adê está falando, de olhar para a experiência do cliente. Uhum. Então, assim, para mim, o que mais pesa hoje é quando o time ele é inserido no final do projeto. Sim. E em meios de pagamento, isso não pode acontecer, porque a gente está falando de uma coisa muito sensível, que é o dinheiro de outras pessoas. Então, uma coisa que eu sempre peço muito o meu time precisa ser inserido desde o começo, para a gente poder caminhar junto e a gente ter as entregas, igual a Dê estava falando, da melhor forma possível. Isso mesmo, bem Legal. alinhados. Gostei que você falou de agilidade, eu acho que tem muito disso, assim, agilidade traz isso, né? Desenvolvimento orientado a testes, traz vocês... Acho que foi a grande virada, assim, do ágil, principalmente, colocar o QA nesse projeto todo. Porque antes era aquela cascata e lá no final tinha Sim. a caixinha de testes, né? Foi muito bem colocado. E às vezes a gente espremia o time de testes para poder entregar mais rápido. É aquela avalanche, né? Vinha um monte de Atrasou. coisa, Sim. volta tudo pro começo. E vai de novo. Principalmente porque a gente fala do regulatório, né? O regulatório vem Sim. com data já pré-estabelecida, então tem que entregar, teste sobrou um dia para você testar, que tem que subir, ponto, e vai subir, porque senão eu vou ser multado pelo Bacen e pronto. Não, isso é um ponto que a gente evoluiu muito, principalmente lá na Fiserv, né? Nós evoluímos bastante. Eu lembro que quando começou essa onda, eu era programador, desenvolvedor. E para nós desenvolvedores também foi um ganho, porque acho que o paradigma de desenvolvimento quando ele começou a mudar. Né? Putz, antes eu só jogava, vamos lá, entregar pro QA lá, eu aqui. E aí, de repente, a gente tinha o QA dentro do time, como parte do time, construindo histórias, critérios de aceite, etc. Foi uma mudança que a gente sentiu o lado bom também. Acabou a caixa preta e caixa branca, né? Acabou. O conceito de Scrum mesmo, todo mundo fazendo o mesmo movimento, etc. Acho que todo mundo saiu ganhando. Óbvio que no começo teve a dificuldade ali de absorver isso, mas quando entendido, né? Foi bem legal, assim, para todo mundo. Acho que é legal, a gente está falando um pouquinho de metodologias, né? E a gente que já tem uma certa maturidade no mercado, maturidade, né? Excelente maturidade. Não, é verdade, eu também acho. A gente entende que essas metodologias foram mudando no decorrer desses anos todos, se aperfeiçoando, trazendo essa questão de mais qualidade, foco no cliente final, o negócio realmente como fim, pensamento de ROI, todo mundo pensando como negócio realmente, mas a gente não acredita que existe uma metodologia pronta. E a gente vê que a gente tem que adequar a metodologia. Às vezes até um projeto, às vezes até um time. A gente tem que entender muito bem com quem a gente está lidando, quais são as expectativas e que metodologia vai seguir aquilo tudo. Para vocês, o que é metodologia? Como vocês vêm implementando? Vocês têm essa flexibilidade hoje? Sim, concordo muito com essa frase, né? Que, assim, não existe uma metodologia boa ou ruim. Existe a melhor adaptável ali para o seu cenário.
Então, realmente, principalmente quando eu entrei na Fiserv, né, a gente tinha somente a metodologia Waterfall, então eu acompanhei aí toda a virada do mercado para essa questão de ágil. E até hoje, nós temos modelo Waterfall e temos modelo ágil, né? Então, tudo depende da criticidade, da particularidade daquele cliente, ou se a gente está envolvendo muitas squads, então a gente coloca um modelo mais ágil, mas ainda assim a gente trabalha com o modelo híbrido, né? Que Mais contempla robusto, né? o Waterfall, com toda a parte de milestones, sinalizando os stakeholders, e também incluindo a metodologia ágil, e também o Kanban. A gente, né, praticamente Legal. hoje, meu time, todas as squads usam Kanban, a maior parte. Porque Mais para sustentação ou mais para projetos. Para projetos. Para projetos. Nós usamos Kanban porque ela dá uma previsibilidade ali, né, de tudo que você tem no seu board. Então, você consegue entender todas as demandas que o time tem rodando ali. E quais são suas dependências, se tem algum gap, alguma informação que você precisa, né, de dependência externa. Então, mas é isso. Eu acho que o mindset é a gente ter sempre em mente que a metodologia, ela é muito flexível. Legal. E hoje a gente tem essa flexibilidade. E essa flexibilidade, ela é necessária para a gente se adaptar ao cliente, a uma demanda específica e poder incluir todo mundo aí na jornada. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso, Denise. Eu lembro muito quando começou a agilidade no mercado financeiro, que a gente, até para vender agilidade, a gente usava o termo agilidade for banking, ou agilidade for finance. Por quê? Porque era muito desafiador você chegar para o mercado financeiro e falar assim, não tenho escopo, não tenho prazo e não tenho grana definida. Mas vou te entregar. Mas vou entregar e vai ser maravilhoso. Tá, não funciona. Imagina assim, a gente andava com waterfall ali o tempo todo. E aí? Hoje, mas eu ainda percebo que existe uma necessidade dessa previsão. Existe. De escopo, Sim. de tempo e de grana. Financeiro. Como você, para projeto, ainda lida na defesa desses projetos? Existe, não tem como fugir disso, né? Eu acho que toda a companhia trabalha sempre com esses 3 pilares, né? Então, custos, prazo e a qualidade da entrega. Então, é um triângulo que a gente precisa manter. Então, faz parte do nosso dia a dia. Mesmo que você tá numa squad, você tem vários cards ali dentro do seu Kanban, você ainda tem demandas que dentro daquele card você precisa fazer um cronograma, mesmo que seja pequeno, com poucas entregas, mas você precisa ter. Até para você reportar, né, para as outras áreas internas, para o seu cliente, como que você vai fazer aquela entrega. E você fazer a dimensão com outros times. A previsão mesmo, né, de ter a previsibilidade daquela demanda. E eu acho assim que, por mais que a gente esteja trabalhando com ágil, uma das coisas que o ágil pregava muito no começo era, não precisa de tanta documentação. Nossa, verdade. Não precisa, gente, coisa mínima. Mas é uma coisa que, principalmente quando a gente está falando de meios de pagamento, a documentação teve um momento que era quase zero mesmo, mas isso vem mudando muito. Então, a gente vem trazendo um framework de trabalho muito mais robusto. Então, isso facilita, Déia, quando a gente está falando da gente olhar para o escopo, olhar para a grana, entendeu? Tentar entender. Então, a gente criou dentro da Fiserv um fluxo lá, que a gente chama de fluxo de viabilidade, onde todas as áreas entram para a gente discutir o escopo do projeto. Então, assim, a gente sai dali com todos os impactos mensurados e a gente consegue entender o quanto que a gente teria que orçar para aquilo. Então, a gente faz um HLE ali com todos os times para a gente poder estimar. Então, é inevitável, não tem como. Não tem como você fazer uma gestão de projetos sem colocar o escopo, a entrega, a data, né, o prazo e o financeiro. Porque eu acho que é uma das coisas que a gente vem discutindo muito, é justamente isso. A IA vem ajudando muito a gente com isso, para a gente poder olhar a previsibilidade, principalmente previsibilidade financeira, olhando para o projeto, no sentido de usar o recurso a nosso favor, né? Mas justamente por quê? Porque às vezes você vai lá e você faz tudo isso, a gente vai lá, faz um framework de trabalho super robusto, chama um monte de gente, todos os times, tá todo mundo alinhado. Aí começa... Teus desvios. Então, eu acho que é um desafio ímpar para projetos conseguir, quando o desvio está vindo aqui, a gente tentar mitigar isso, tentar puxar, tentar... Eu falo que a gente é um Waze, né? A gente fica recalculando rota o tempo todo.
E faz parte. Dos desvios vão acontecer. Aí tem as camadas, né, para poder te cobrar o time de projetos para poder ajustar essas rotas, ajustar esses desvios, mas é um desafio complexo. A metodologia ajudou o negócio? Ajuda porque, né, assim, desde o time comercial, o time de produtos que está pensando naquela inovação, naquela ideia, a gente tem templates, né, modelo do ágil que pode apoiá-los também, que assim, inclusive nós estamos trabalhando com a implementação do BDD, né, que já apoia ali desde o início da construção da história. Sim. Ou seja, ajuda aquele PO, aquela pessoa de produtos, a pensar em como ela vai trazer aquela demanda para o time. Então, sim, ajuda. E você acha que isso é ponto-chave para manter você que lidera Scrum Masters, né? Você lidera a pessoa que está ali tocando os projetos e tal. A metodologia, principalmente. Você acha que isso ajuda a manter a qualidade e a consistência dos projetos? Ou tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar nesse ponto? Eu acho que sim. Eu acho que a metodologia, ela apoia bastante, né? Até para você ter guides aí de ritos que você toca com o time, de como integrar tudo isso. Mas eu acho que a criticidade de você olhar, né, tudo que está sendo estipulado e conseguir fazer o tracking daquilo, né, e ser comunicável. Então, eu acho que o Scrum Master, além de todo esse aparato da metodologia, ele também tem que ter muito a comunicação, né, levar isso para todos os integrantes da squad. Então, assim, para os POs, para os QAs, para os devs, né, então tem que todo mundo tá falando a mesma linguagem. Então, essa transparência e você tocar, né, o dia a dia com o time, acompanhando a atividade, é o que apoia também. É um desafio manter a galera nessa cultura de entrega de valor o tempo todo? Sim. Imagina, mercado financeiro, metodologias, muitos projetos em paralelo, muitas squads, pelo que eu tô vendo aqui. A gente falou, né, um time grande pra caramba, assim, então deve ser difícil colocar todo mundo na mesma onda ali, né? Sim. Você mostrar a coletividade, né? Você trazer toda hora e, igual a gente estava comentando agora há pouco, das mudanças, né, que acontecem em times. Então, às vezes, você tá com um time super redondinho, todo mundo ali alinhado no mesmo drive, aí muda alguém. Aí as coisas começam a desandar. Então, é um eterno... um revisitar, trazer todo mundo pro mesmo mindset, é muito complexo. Mas é uma delícia. Muito bom. Faz parte da gestão. É isso que é bacana. A gente não fica enjoado, né? Tá sempre com emoções. Eu falo que é muito mais do que tecnologia, é muito mais do que gestão. É um negócio, assim, maluco, né? Muito não dinâmico. acaba. É dinâmico demais. Também gosto disso. Ô, Fá, cultura QA. Como não ser o gargalo, como não ser visto como os chatos. Ih, já vai pra QA ali, vai voltar. Como não ser inimigo. Não ser inimigo, né? Ser o amigo realmente do negócio. Você já chegou a se enxergar como um inimigo ali? Sim. Me conta aí as suas dores. Quando eu comecei na área de QA, eu trabalhava em fábrica. Justamente o que a gente estava comentando, que eu acho que chegou a comentar um pouco sobre... de tá indo lá para desenvolvimento, a gente fazia avaliação de requisito. Se na capa do requisito não tinha um rodapé, o projeto voltava inteiro. Então, era uma cultura, né? A gente era visto como fiscal. Auditor. Auditor. Justamente. Caçador de bug, né? Caçador de bug. A gente brincava, o pessoal falava assim, o que você faz? Sou procurador. Procurador, não, procurador de bug. Boa. E eu acho que esse é um dos desafios, é não ser visto como um fiscal, e sim como um acelerador. Trazendo justamente a responsabilidade coletiva de qualidade, entrando no início, porque daí você traz o senso crítico de qualidade para todo mundo, entendeu? Que é envolvido no projeto. Quando você fala de testes robustos, automação, métricas, isso... Cara, métricas é um divisor de águas quando a gente está falando de trazer o time... unir o time, trazer o time no propósito de qualidade, para ele não ser visto como um gargalo. Quando você começa a trazer a visão de produto, de negócio, no sentido de falar, olha, reduzimos tantos percentual de bugs em produção, o nosso aging, o tempo de correção de bugs, a gente está melhorando. Isso faz com que aproxime muito o time e o time mude o mindset com relação a ser um gargalo, a ser um fiscal. Eu acho que
São coisas assim que você vai se adaptando com o time, né? Você tem que aprender a ler as pessoas. Então, você começa a aprender a ler o time e você começa a trazer essas informações de qualidade e muda totalmente a visão. Quer dizer que você é amiga da Denise, então, né? Muito. Ela não Somos BFF. ela não fica te atrapalhando, não, né, Denise? Não, e somos entendi. desde o primeiro dia que a Fabi chegou na Pfizer. Ela veio para mudar, assim, ela ajudou muito nessa mudança de mindset em relação ao que é o time de qualidade. E sim, hoje nós somos parceiros, né? Então, Isso time aí. de projetos. E QA tem muito essa parceria, de justamente vamos juntos, vamos entregar da melhor forma, como que a gente pode melhorar. Então, assim, inclusive todos os alinhamentos em relação ao projeto, quem vai atuar, budget, a gente faz tudo alinhado, né? Quantos recursos vão ter quando a gente compõe uma nova squad, quantos recursos precisam ter. Então, a gente leva para a Fabi dimensiona, avalia de acordo, né, com o que precisa ser feito. Então, tem toda essa sinergia. A gente não faz nada sem estar alinhado com o QA. É isso aí. A Fabi falou um ponto que me chamou a atenção sobre automação. Você acha que isso muda muito a dinâmica dos projetos? Muda. Como que você enxerga esse ganho? Porque a gente ainda vê alguns cenários até complexos de tecnologia ainda não utilizando a automação. Como você imagina o mundo hoje sem automação? É possível? Eu acho que teve todos os booms, né? Teve o boom de que a automação salvava o mundo. Teve a reviravolta onde a automação também não é tudo isso. Eu acho que a gente está entrando num equilíbrio. E a automação hoje, para mim, eu vejo... A gente tem uma meta bem desafiadora na Pfizer. A gente tem que ter 60% de automação. É meta. Legal. Então, a gente trabalha todos os dias para a gente entregar e ter confiança. E a automação te dá isso. Não é só velocidade. As pessoas, às vezes, vendem muito a questão da velocidade. Isso é ótimo, porque a gente trabalha com time to market. A gente tem data para tudo. Antes da gente entender o escopo, a gente já tem a data, sabe? Então, assim, a automação, ela ajuda muito a gente com velocidade. Isso daí não tem o que se colocar na mesa. Mas eu acho que traz outros ganhos e que às vezes não é tão divulgado. Mas, assim, hoje o meu time, uma coisa que aconteceu há poucos dias atrás, a gente teve um problema. E enquanto a automação estava rodando, o meu time estava olhando para a segurança no sistema. E eles identificaram um problema de segurança no ambiente de UAT, a gente estava fazendo os testes, e era uma falha grande, e a gente conseguiu fazer uma correção. Então, assim, o meu time teve um tempo hábil para olhar para outra vertente, graças à automação. Legal. Então, enquanto a automação estava lá trabalhando para eles estavam focados em outra coisa. Em trazer segurança, em trazer experiência do usuário. Então, eu acho que hoje não tem como trabalhar sem automação. É uma chave de eficiência também, né? Sim. Permite que o seu time olhe, como você falou, né? Olha outras coisas tão importantes quanto, que provavelmente uma hora o problema viria, né? Sim. Legal. E é essencial. Legal demais. Vamos surfar a onda, né? IA. Como a onda de IA já está atingindo a área de vocês? Como vocês estão lidando com isso? Qual o roadmap futuro? O que vai mudar com tudo isso? Bom, eu sou fã da IA, eu mesma uso, além para as coisas do trabalho, uso muito na vida pessoal. Manda mensagem de aniversário. Na IA. Até a IA já faz isso, né? Ela já cuida de toda a parte que a gente não consegue lembrar. Vincula na agenda e já... Vincula na agenda e faz... E ainda mensagem de voz, por isso que é escrita não, né? Então lá a gente também, né, já está usando bastante. A IA já faz parte, né, da nossa rotina de gestão de projetos. Elaboração de documentos, ela apoia muito a gente na elaboração de documentos. Então, né, a gente tem sempre os mesmos templates e a gente acaba populando ali com as informações de cada projeto. Então, ela compila isso pra gente. E ela também consegue validar, né, se o que eu preenchi ali naquele documento tá ok, ou precisa de alguma melhoria. Então, isso, né, já otimiza o tempo pra gente.
Até questões de reuniões, a gente consegue fazer atas de reunião, sair com próximos passos, então isso também acaba ajudando. E dashboards, ela também consegue fazer a leitura de dashboards, análise de dados, ajuda muito a gente, né, com essa análise mais operacional. E, claro, a gente vem com o nosso background de criticidade, de avaliação, do feeling, né, do que está acontecendo ali com aquela demanda. Então, a gente já está surfando na onda da IA, cada vez mais. Em QA, como é que tá, Fabi? Em QA, a gente olhando não só para QA, olhando para o software como um todo. Legal. A gente tem a IA, a gente desenvolveu um plugin para poder ajudar nos testes unitários. Então, a gente tem um plugin muito bacana, então ajuda muito o time de desenvolvimento para a gente justamente começar a fomentar muito mais, né, a questão do teste unitário, teste integrado. Para os testes, olhando a nível de teste funcional, teste automatizado, a gente também tem um plugin onde a gente usa para escrever o cenário de testes, ajudar o time de produtos a criar as histórias dentro de um template para que ajude a gente no dia a dia, né? Para a gente fazer um refinamento com ganho, né? E a gente, além disso, a gente usa também para prever falhas. A gente ainda está engatinhando com essa parte de prever as falhas, então a gente está tendo várias reuniões para a gente poder definir como que a gente vai fazer, mas a gente fizemos uma POC, rodamos em algumas squads, mas muito bacana você usar a IA para ela identificar o que foi alterado no código e aonde isso pode impactar. Isso traz velocidade, traz assertividade quando a gente vai fazer um teste, olhando isso na cadeia mesmo da vida de desenvolvimento mesmo. Olhando desde o desenvolvedor, ele já consegue entregar um código com muito mais qualidade para o QA poder testar. Então, eu só vejo ganho. Eu também sou fanzaça, uso bastante. Legal. E tem ali aqui na Fiserv a gente tem a nossa própria IA por uma questão de governança. Mas quando você olha para o mercado, nossa, você fica 5 dias sem olhar, já lançou. É impressionante. Já está com a versão defasada. Nós, como prestadores de serviço, né, construtores de tech também é um desafio, é surreal. E resistência, vocês já passamos dessa fase? Como é que tá, assim, no ambiente de vocês? A galera ainda tem resistência? Ou é mais a área operacional? A galera tech? Como é que vocês têm percebido isso? De vez em quando ainda tem. Ainda tem. A gente ainda ouve muito assim, que a IA, tem o receio da IA, de repente ela pode fazer coisas por mim que, né, não confio. Ou ela pode passar a fazer alguma atividade que eu faço hoje. Mas, assim, de verdade, eu não acredito que a IA, né, vai substituir nós, seres humanos, né? Eu acho que ela vem muito para agregar mesmo, para fazer essa parte operacional e ajudar a gente a pensar, né? Evoluir os nossos pensamentos. Então, ela vem muito com essa parte estratégica, né? De nos apoiar. Então, eu sou bem... Adepta à IA. Bom, ela sabe o nome da nossa principal IA? Ih, lá vem. É a Sabe? Andrea? Já é. É André. Eu não preciso de um Google, porque antigamente a gente falava, não preciso de um Google, eu tenho um Criativo, marido, né? né? Agora a gente fala, não preciso de uma IA, eu tenho a Andrea. Nossa IA comercial. AR, já põe o nome, AR. Tá vendo? Não, mas é Andréia, né? Porque o meu nome é Andréia, com I. E daí eles colocaram Andréia. É verdade, Andréia. É verdade. É verdade, muito bom. É bom que agora eles vão parar de me perguntar. Um baita elogio, Sim, viu? é bom que agora eles vão parar de me perguntar. A IA ficava respondendo todas as informações do comercial. Agora eu tenho alguém que faça isso por mim, ó. E às vezes repetida, né? Pergunta 2 vezes. Não, 2 vezes, né? Porque os dois, né, perguntam, né? O Caio e o PH perguntam a mesma coisa. Acabei de responder. Ela vai ser mais educada que eu acho. A gente tá treinando com Só vejo ganhos, né, o Caio? tom, Sendo bem legal. E eu acho que não tem como a gente falar também da parte mais complicada, assim, riscos. O que você percebe de risco na adoção de IA? Vocês comentaram que a Fiserv adotou um modelo onde tem uma IA própria.
Eu acho que muito pelo ambiente também que vocês estão. Sim. Que risco vocês enxergam, assim, nessa adoção de IA, principalmente quando você começa a usar para coisas reais mesmo? Eu acho que a IA ela pode te trazer alguns vieses algumas decisões erradas, então assim, não elimina a governança humana. Sim. Então, eu acho que ela vem para poder agregar em velocidade, para que você consiga pensar em estratégias. Então, ela vem para ser o seu estagiário, de verdade. Isso aí. Para te Legal. ajudar, para te apoiar. Mas não elimina a governança humana. Então, a gente ainda tem que revisar. Porque assim, principalmente igual você falou, a gente está falando de meios de pagamento. Então, a confiança no que você está gerando ali, ela precisa ser 100%. Então, é igual erro. A gente fala assim, complexo de falar isso, mas assim, erros de meio de pagamento é quase inadmissível. Quase não é. Então, assim, você está falando de muito dinheiro, igual eu falei no começo, dinheiro de outras pessoas. De imagem, né? De imagem. É questão de credibilidade perante o Isso. mercado. E a IA, ela vem para te auxiliar, mas ela ainda precisa de uma supervisão humana. É o que eu vejo também. Eu acho que o maior risco é você rodar alguma coisa na IA e não validar, né? Você confiar ali 100% e não dar seu toque. Então, eu acho que é isso. A gente tem que usar, sim, mas sempre com uma supervisão e incrementando, né? Eu acho que a IA também, ela usa muito o dado que ela está usando. Então, esse dado precisa ser muito bem revisado. Até para que ela não gere, né, avaliações, reportes com dado equivocado. Então, Faz muito sentido. precisa ter essa revisão. Tem duas coisas que vocês comentaram, que me veio uma lembrança agora. A Fabi comentou sobre estagiário, né? Uhum. E a Denise comentou sobre revisão, etc e tal. Já saiu, semana passada eu postei no meu LinkedIn, um estudo de Harvard, que as empresas já começaram, lá nos Estados Unidos, as empresas começaram a ver uma queda de contratação de profissionais júniores. Justamente nesse gap de o entrante ali, ele não tem ele nunca fez, ele não sabe revisar. E aí já começou a afetar. Então, um próximo problema que a gente vai começar a enfrentar como que a gente consegue colocar essa galera para dentro do mercado, sendo que a gente está usando a IA para fazer algumas coisas que eles faziam antes, que é o estagiário que a Fabi comentou. As faculdades vão ter matéria de revisão agora. Vão ter, vai chegar, ter que começar, vai ter que começar a ter que outra fazer esse trabalho. Você não vai mais ter que executar. Isso Você vai ter que revisar o que já vem pronto pela IA. É isso. Para garantir a questão de qualidade, segurança, Sim. governança, tudo esse tipo de Há coisa. 2 anos atrás a gente já pegou esse problema na Maita. Em programa de formação, a molecada começou a entregar um código, a gente começou a olhar e falou, opa, Nossa. esse código tá... Ou a gente tem Tá muito pode avançado. acontecer, né, de ser um talento de fato, e acontece mesmo, Mas tá muito perfeito. e rápido. E aí a gente começa a falar, opa, aí chamava a galera, sempre em ambiente controlado, né, porque eles primeiro desenvolvem coisas internas, projetos que não vão ao ar, depois plataformas nossas, depois cliente, explica esse código aqui. Aí eles sabem até... Apertou na segunda pergunta Até já... o start. Então, Há 2 anos atrás, então já vinha usando Copilot, Cursor, etc e tal. só complementando, eu acho que essa questão já de contratação de júnior já é um pouco mais complexa, porque hoje o mercado também não tem tempo de treinar, né? Então, eu acho que a gente precisa parar e olhar para esse lado também, porque a gente precisa dar a primeira oportunidade, né? Então, eu acho que quem está se formando, quem está entrando no mercado, seja por trainee ou por programa de estágio, novos talentos, eu acho importantíssimo isso, porque é a primeira ação, né, que você está fazendo de apoio daquela pessoa. Então, Aí eu vou fazer um jabá. Quicou a bola, A eu bola sou levantou, comercial. eu pensei também, Levantou, falei, cara, pode não ver uma tenho oportunidade. como. Agora eu vou fazer um A gente pode jabá. até cortar essa parte, mas o jabá tem que ser feito, tem né? que ser feito. Agora tem que ser feito, com certeza. Contrata alguém para treinar, né? Na realidade, esse é um trabalho que a gente faz. Hoje, a gente tem algumas empresas que contratam a Maita para fazer exatamente esse fluxo que o Caio trouxe. A gente tem a nossa plataforma hoje, que dá base de lógica de programação para a galera. A gente dá uma olhada ali, puxa esse pessoal, daí a gente faz treinamentos. Beleza, você quer treinar em quê? Em dados? Em qualidade? A gente traz para dentro de casa, treina, tem um programa de treinamento de 6 meses,
Depois, a gente coloca para atuar em projetos com vocês, mas por nós, dentro das nossas squads. Legal. E depois a gente libera, mas a gente continua dando mentoria. Porque esse é um dos grandes gaps dos nossos clientes. Vai colocar um estagiário aqui, meu dia a dia me consome. Eu não vou olhar o cara. Ele vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Então, quando você contrata uma empresa especializada, que tem diversos outros desafios na mão, consegue colocar esse estagiário já como um júnior, uma pessoa mais madura para você dentro da sua estrutura, e é exatamente isso que a gente tem vários faz. gatilhos para acelerar, né? Pra reduzir o esforço. Então. E o Ótimo turnover... diferencial. A gente tem vários indicadores. O turnover, ele despenca, assim, de verdade. A galera não sai, fica, entra na cultura da empresa, enfim. Sou suspeito para falar sobre formação. Na minha época era hackathon. Tem, viu, Fá? Vários A gente tava falando hackathons. esses dias, da saudade dos hackathons, principalmente os presenciais, né? Sim, A galera era vibe. Eu tava... Era que antes, ajuda, bem antes né? da pandemia. Eu tava com o pessoal do mercado eletrônico essa semana, e esse final de semana eles vão fazer um hackathon com a galera, o final de semana todinho. A gente tá falando bastante com o marketing sobre isso vai também. fazer. De como que a gente E viabiliza um faz hackathon. diferença. Porque hoje a gente tem, sei lá, 50% do time, pelo menos, não está mais em São Paulo, né? E aí a gente quer fazer um hackathon, a gente quer fazer presencial, como é que a gente viabiliza isso, etc e tal. Se vai ser aberto, fechado e tudo mais. Mas eu era super fã também, assim. Ai, eu Era adorava. muito legal a vibe. E como eu comecei a falar sobre o início da minha carreira, eu precisei de uma oportunidade Exatamente. para começar. E eu era estagiária. E, assim, sou super adepta. Eu acho sensacional. Acho que todo mundo precisa de uma oportunidade. Aí, o que a pessoa faz da oportunidade é uma responsabilidade dela. Mas ela sempre precisa de alguém para alavancar. E a parceria com a Maita, acho que isso que é o bacana, sabe? A Maita, ela traz muito essa parte de fazer essa gestão, de trazer pessoas qualificadas, de fazer uma gestão para que entenda se a qualificação da pessoa ainda continua condizente com os desafios, perfeito. Então, acho que isso é uma das coisas bacanas. Fico muito feliz de saber que vocês têm um programa de estagiários, porque muitas pessoas nos procuram às vezes, sabe? Eu preciso de uma oportunidade para um sobrinho, para um primo. E a gente... É bacana conhecer e saber e confiar na parceria que a gente tem, porque daí a gente sabe que a indicação vai ser bacana e que essa pessoa vai conseguir crescer, entendeu? Ela vai progredir, ela vai aprender. Tem espaço, né? Acho que tem espaço. O mercado de tecnologia sempre tem uma demanda maior do que a capacidade de entrega principalmente do Brasil, né? E aí a gente concorre com fora ainda, então Exatamente. fica mais difícil. Meninas, última pergunta aí. As outras indústrias utilizam muito o mercado financeiro como exemplo. O que vocês veem, o que vocês estão fazendo, o roadmap para o futuro, que vocês vão continuar agregando para trazer valor para o nosso mercado de tecnologia, para o negócio realmente e para o desenvolvimento do nosso país até, né? Bom, a gente está sempre olhando, né, como evoluir os meios de pagamento, né? Então, a gente está nessa constante evolução, mudança, pensando em Pix, QR Code, Tap to Pay. Então, cada vez mais, né, tecnologias que facilitam o consumo. Então, eu acho que essa é uma das estratégias que a gente visa, que é como facilitar a experiência do cliente no momento da compra. Tanto para o estabelecimento quanto para o portador. Então, a gente tem diversas iniciativas na Fiserv, né, que contribuem com esse mercado. E é esse conjunto de tarefas, que é ter uma gestão humanizada, melhores práticas na gestão de projetos, usar a IA cada vez mais para nos apoiar. Então, é isso que a gente tem de roadmap. E olhar para a qualidade como... Eu puxo sardinha, né? Levantou a bandeira. Olhar sempre como um pilar estratégico e não como um acessório. Perfeito. Eu acho que é fundamental. Muito bom. Fechado, gente. Muito, muito obrigada pela participação das duas. Foi incrível esse bate-papo. Espero que tenham gostado. Gostamos, queremos fazer mais. Pode Vamos ficar fazer. o resto da tarde conversando. Vamos para mais bate-papo. Vou mandar para Duda É difícil próximo... começar, né? Pode próximo levantar assunto. o tema e vamos falar. Exatamente. Difícil começar, depois que começa. Depois tá tudo certo.